Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Então, tema da conferência: o fogo não se apagará. Essa mensagem, o encargo da conferência, ele foi tremendo, irmãos. Um ponto que eu queria só já abrir para os irmãos, para que o fogo ele não venha a se apagar de nós, né? Um item ele é crucial, irmãos. Nós precisamos da santificação. O fogo apagar. Mas o que vai nos fazer esfriar, irmãos, é quando há falta de santificação. Uma vez que cremos no Senhor, nós já fomos separados, não é isso? Você crê que você foi separado? Você foi santificado, né? Nossa posição ela mudou. Nós antes estávamos em trevas, mas o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje pertencemos ao reino, né, do Filho amado de Deus. O nosso encargo agora, irmãos, é não deixar esse fogo apagar. Senhor Jesus, a primeira mensagem da conferência, ela foi algo muito forte que o Senhor já abriu para todos nós, né? Falando sobre essa questão da santificação. Por um lado, o fogo do altar de holocausto, ele não poderia se apagar. E o encargo do sacerdote era o que, irmãos? Era estar levando sempre lenha, né? Colocando lenha sobre esse altar, para que o fogo ele não se apagasse, mas que a chama dele queimasse continuamente. Senhor Jesus, na nossa experiência, irmãos, nós precisamos estar colocando lenha nesse fogo, né? A maneira de estar colocando lenha nesse fogo é nós estarmos desfrutando do Senhor, é nós estarmos nos colocando diante do Senhor todos os dias, para que o ministério, né, da iniquidade, que fala a palavra, né, ele não venha nos pegar, né, não venha nos esfriar. O amor não pode se esfriar em nós, ele precisa estar cada dia mais forte. O amor pelo Senhor, o amor pela igreja, né, o amor pelos irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nesse encargo de o fogo não se apagará, nós vamos estar compartilhando, né? Mas nós precisamos fazer separação, né, entre o que é santo e o que é profano. As coisas que o mundo vem jogando sobre nós, as tentativas de Satanás é sempre estar nos esfriando, está esfriando o nosso coração. E uma palavra que o Senhor tem falado ultimamente é que nós precisamos, irmãos, arrumar bem a nossa casa. Não podemos nos descuidar, né? O tempo que o Senhor está nos dando hoje no viver da igreja é um tempo de arrumar a nossa casa, para que o Senhor ele nos encontre fazendo a sua vontade. O inimigo ele quer que nós façamos a vontade dele, mas o Senhor ele todos os dias está nos chamando para nós fazermos a sua vontade. Amém. Continuando o ponto da primeira mensagem, o irmão falou sobre a nossa situação perante as autoridades, né? No caso as autoridades da igreja, as autoridades que o próprio Deus levanta, né? Aí ele veio e falou sobre 3 situações a respeito da insatisfação, da murmuração e da rebelião, né? Primeiro, nós ficamos insatisfeitos, né? Quando nós não estamos desfrutando do Senhor, nós ficamos insatisfeitos com a autoridade que o Senhor levanta. Mas isso só fica dentro de nós, né? Nós ficamos insatisfeitos, mas isso fica dentro de nós. Nós não expomos para ninguém, ninguém fica sabendo, mas somente nós e Deus que fica. A partir do momento que isso sai de nós, nós passamos para o irmão, que nem eu falo aqui para o Charles, ou então falo para a Jeane, aí já se torna murmuração. Sim. Aí nós já começamos a contaminar as pessoas que estão ao nosso redor, né? E essa situação começa a se agravar, passa para a rebelião. A rebelião já é uma situação que nós passamos para toda a igreja, passamos para todas as pessoas. Aí o irmão deu o exemplo de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita.
Miriam e Arão falaram com Moisés. Ou seja, eles não passaram para uma grande quantidade de pessoas, somente para Moisés. Imediatamente, o que aconteceu? Miriam se tornou leprosa. Arão arrependeu no momento que aconteceu, né? Aí mais para frente nós vamos ver em Números 16, que vai falar da rebelião. Rebelião de Corá, Datã e Abirão. Chegou ao ponto deles falarem no versículo 13: porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Chegou ao ponto de Corá, Datã e Abirão falar que o Egito era uma terra que emana leite e mel, né? Foi uma rebelião totalmente contra Deus, né? E isso, o que gerou isso? A terra se abriu, né? Aí foram engolidos 250 pessoas, que eram da família da tribo de Levi, né? Aí nós vimos que isso é a questão da santificação, né? Amém. Nós precisamos ter um coração puro diante do Senhor, amém, respeitar as autoridades que estão à nossa frente, amém, para que não aconteça de nós ficarmos insatisfeitos. E se ficarmos insatisfeitos, o que o irmão falou foi o seguinte: nós devemos procurar o irmão e tratar naquele momento, porque senão isso vai só virando uma bola de neve, e isso vai gerar dano para nós. Amém? Senhor Jesus, eu ganhei profundamente, como o Enos acabou de falar, essa mesma porção. É uma coisa que tem que ser gerada em nosso interior. Eu ia pegar ali a Bíblia, aquela passagem de 1 Samuel, que fala, tem tanto o Senhor prazer em que se obedeça a sua palavra, né? Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Ele fala que nós temos que tomar cuidado com a desobediência. E o irmão falou profundamente. Se eu perguntar aqui agora se alguém é feiticeiro, ninguém vai ter coragem de levantar a mão, porque ninguém de nós nós não somos feiticeiros. Mas ele comparou que a rebelião, ele é tal qual o pecado da feitiçaria. Então, o que é rebelião? Como o irmão falou, começa na insatisfação, murmuração e rebelião. Aí falou que nós temos muita complicação em receber o encabeçamento de pessoas da nossa frente. Nós conseguimos muito receber orientação direta de Deus, né? Aí ele falou, eu fiquei claro com isso. Toda vez que eu tomar cuidado, e o irmão até falou, se eu falei de alguém, algum irmão ou alguma pessoa deixou uma questão de insatisfação, eu devo procurar essa pessoa e falar assim, irmão, aquilo que eu falei eu me arrependo, eu peço perdão, eu falei do irmão, falei da irmã, eu me mostrei uma insatisfação, quero pedir perdão, eu não quero concordar com esse sentimento, porque senão nós vamos estar chegando no ponto daquela situação ali, tá vendo? A rebelião é igual pecado de feitiçaria. Senhor Jesus, eu não sou feiticeiro, mas se eu não tomar cuidado, eu vou me tornar no mesmo pecado de um feiticeiro, rebelde, insubmisso, insatisfeito. E outra porção, o irmão falou que Deus ele sempre vai usar as pessoas à nossa frente para conduzir. Deus, esse é um princípio, isso não muda. Então nós precisamos aprender a andar encabeçados, né? Senhor Jesus, e falou que sempre vai ter um homem à nossa frente, não adianta. Eu acho que essa foi a parte que mais me fortaleceu, me tocou ali. E outra porção que falou também, que me tocou profundamente, foi sobre não se macular. Igual a nossa história, ela começou há muitos anos. Ontem, graças ao Senhor, estou feliz. Completou 8 anos exatos que eu passei pelas águas. Glória a Deus. O irmão falou ontem, na conferência lá, toda a história dele, desde a adolescência, como que ele
trabalhou no banco, como que foi o relacionamento dele, depois ele casou e tal. Ele contou um pouco da história dele. Então, todos nós também temos uma história. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos macular a nossa história. E como nós maculamos? Ele deu exemplo das redes sociais. Às vezes nós nos deixamos levar pelas amizades. Aí ele falou, teve várias mensagens, né? Mas essa foi uma coisa pessoal, né? Falou assim, se você está ali nos amigos, aí você talvez não está tomando cerveja, mas aquela roda de amigo, aquele monte de cerveja ali, você está lá no meio, na mídia social. Aí você maculou a sua imagem com quem você vai falar. Aí está lá no Facebook, lá todo mundo está olhando, aí fica pensando, será que ele está bebendo cerveja mesmo? Mas tem um monte de cerveja ali, só um exemplo, né? Uma coisa que estraga tantas famílias. Então ele falou, foi falado das mídias sociais, dos status, que a gente fica pensando assim, eu vou mudar minha foto, vou mudar a foto, que foto você vai colocando ali, né? Aí precisamos cuidar de nós mesmos, né? Essa é a palavra para nós mesmos, saber que nós temos que desfrutar o Senhor em casa, mas também vir para estar junto com os irmãos, que senão a gente fica distante, as coisas perde a realidade para nós, e foram muitos outros pontos também. Amém. Amém. Graças ao Senhor por essa conferência, né? Cada vez o Senhor ele vem para nos mexer um pouquinho conosco, né? E assim, o ponto que eu mais toquei nessa conferência foi em relação a não deixar esse fogo apagar. E o irmão mostrou que não é difícil. Tudo começa com um coração incrédulo, né? Com o quê? O que gera incredulidade? É uma pequena insatisfação, né? Às vezes, eu vou até fazer uma pergunta para os irmãos, não precisa responder, mas quem aqui nunca ficou insatisfeito com alguma coisa em relação à igreja? Né? Eu creio que cada um de nós já deve ter tido alguma insatisfação. Por quê? Porque nós somos seres humanos e às vezes nós, né, esbarramos em um, temos alguma dificuldade com o outro, mas o irmão nos encorajou nessa conferência a tratar essas pequenas coisas, porque dessa insatisfação vai gerar a incredulidade e da incredulidade vai gerar rebelião. Aí os irmãos já até compartilharam, né, em relação a isso. A rebelião, ela iguala a feitiçaria. Muitas vezes a gente critica quem está nesse meio, mas muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos, né, no meio da rebelião. Rebelião, se você for olhar, o que é rebelião? É você começar a falar mal de um irmão. Tudo começa aí. Então hoje nós precisamos tratar todas essas coisas. E o irmão encorajou a cuidar de nós mesmos. Eu preciso cuidar de mim mesmo. No meu viver diário, eu preciso tá me alimentando da palavra, eu preciso de estar orando, eu preciso de estar invocando o nome do Senhor. Eu não posso deixar que o inimigo ele ache vantagem sobre mim. Né? Muitas vezes é uma coisinha pequena que vem, para quê? Para me tirar do foco que é a palavra. Né? Graças ao Senhor por essa conferência. Né? Cada conferência que vem é para nos encorajar. Aí ele falou muitos aspectos lá, mas em relação a assim, o que ele tocou mais foi a questão do coração, né? Que nós precisamos de cuidar do nosso coração, nós precisamos do nosso viver diário, que tudo começa pelo coração. Principalmente ele falou muito em relação às irmãs, né? Muitas vezes nós nos deixamos levar por sentimentos, né? Aquela irmã olhou de cara feia para mim, ou aquela irmã falou alguma coisa que eu não gostei, aí eu levo isso para casa e lá eu fico remoendo aquilo ali. Então eu preciso tratar hoje, né? E eu até peço perdão se eu fiz, né, alguma coisa que magoou, que chateou algum irmão, eu peço perdão de coração no nome de Jesus, né? Nós precisamos caminhar juntos, né? Se eu tenho uma dificuldade, eu preciso de levar diante do Senhor e depois levar diante dos irmãos. Graças ao Senhor. Amém, amados. Jesus é o Senhor. Vamos abrir Levítico 10:10. Vamos ler. Senhor Jesus. Levítico capítulo 10, versículo 10. Amém? Os irmãos que acharam podem ler comigo. Amém? Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Amém? Os irmãos podem anotar esse versículo, que é um versículo bastante rico, tá, irmãos? A segunda mensagem, Levítico 10, versículo 10. Amém? Vamos ler de novo.
para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Amém? Esse foi o título, irmãos, da segunda mensagem lá na conferência de jovens. Fazer diferença entre o santo e o profano. Irmãos, na minha experiência, essa palavra ela realmente foi muito forte para mim, irmãos. Porque nós, como cristãos, filhos de Deus, nós precisamos pedir do Senhor discernimento do que é santo e do que é profano. O irmão deixou de uma forma muito clara, irmão, muito gostosa. A forma que ele deixou para a gente foi clara e gostosa, mas a situação não é muito agradável. Ele nos mostrou como que esse mundo está e como as coisas profanas têm atraído os jovens. Mas o pesar do coração dos irmãos é porque ele não estava falando de jovens do mundo. Ele estava falando que essas coisas, as coisas profanas, estão atingindo os nossos jovens. E a tristeza que o irmão, na hora que ele ministrou essa palavra, eu pude sentir, tocar nessa tristeza. E até me incluir nela. Porque, irmão, as coisas profanas, né? Também são as ideologias que são faladas hoje no mundo. E eu vejo que isso tem sido uma coisa muito forte. O irmão deu um exemplo lá. O chip, né? Que muitos falam que a Apocalipse fala do chip na mão e na testa. Mas o chip hoje, irmão, já é uma coisa ultrapassada. Não é a coisa mais avançada que existe na tecnologia. Então, provavelmente, não é chip na mão e nem na testa. Não é chip que vai ser colocado no ser humano. Mas o irmão citou que isso... O que é as mãos? É algo que prende as mãos. O que é a testa? É a mente, está ligado à mente. Então, são coisas que vão prender a nossa mente. Então, essas marcas, esses sinais da besta já estão operando. O ministério da iniquidade já está operando. Então, são as coisas que nossa mente pensa, essas marcas. Então, as pessoas que são do diabo, que são de Satanás, elas já têm esses sinais na mente. A mente está cauterizada. E o pesar no nosso coração é saber que essas coisas já estão marcando as mãos dos jovens, mas também de nós, irmãos mais adultos. Então, tem marcado as nossas mãos e esses sinais têm marcado a nossa mente, irmãos. Nossa mente está muito cauterizada. Nós ainda estamos rebelando muito. Nosso viver ainda está sendo muito de montanha-russa. Uma hora você está bem, está invocando, está lá em cima, mas outra hora você está todo lá embaixo, todo cabisbaixo. E qual que é o encargo desse ano? É pregar o evangelho do reino. Mas se esse for o momento que você está na montanha-russa, na parte de baixo, como que a gente vai ajudar? Senhor Jesus. Isso, irmão, falando para o jovem, mas eu apliquei no meu viver. Irmãos, aí eu me vi, né, no serviço, na faculdade, como que está a ideologia e como isso pode estar me afetando, irmãos. Né, o homossexualismo, o irmão bateu nessa tecla lá, irmão, isso é forte, isso é do diabo, isso é profano e tem entrado no nosso meio. O irmão citou que tem entrado no nosso meio, não é lá fora, irmãos. Senhor Jesus, a pornografia, a sensualidade, o adultério. Então, o irmão citou, são várias coisas que são profanas, irmãos. E isso nos mancha, né, como o Leonardo falou, isso mancha, né, envolver, às vezes, festas, datas comemorativas do mundo, isso é profano, irmão, é profano. Não acha que não tem nada a ver, não, que tem. O irmão, ele falou algo sério, irmãos, que às vezes acontece algo com o filho dele, ou o filho fica doente, ou acontece algo, ele não preocupa, não, meu filho pecou, não, o irmão falou, eu procuro saber o que eu fiz, porque pode ser eu que estou dando brecha para o meu filho, para ele estar doente. Então, pais, o que vocês têm feito? Questão do seu filho, datas comemorativas, festas, irmão, isso é profano, isso atinge seu filho. No Antigo Testamento nós vimos, o Senhor abençoa até a 1000ª geração, mas Ele tem a questão da maldição, do peso ali, até a 3ª e 4ª, irmãos. Então Ele pode não atingir você agora, mas atinge seu filho, atinge seu neto, atinge sua mãe, sua esposa. Senhor Jesus. Então foi sério, irmãos, essas coisas profanas que eu vou falar por mim, que às vezes eu toco, e eu tenho que pedir para o Senhor me iluminar para que essas coisas, né, elas vão saindo de mim, essas coisas profanas, elas não tomam o que é santo em mim, na minha casa, no meu casamento, na casa dos meus pais, na casa dos irmãos do GF, dos irmãos.
Isso precisa, irmão, ser uma coisa séria. E realmente eu toquei forte nisso. Essa mistura, irmãos. É pecado, é reunião, é conferência, é hino, é música mundana, é Big Brother, é tudo junto, tudo misturado, irmãos. Até onde a gente vai ficar nisso? É seriado, é filme, até quando, irmãos? Aí eu vou para a reunião, mas aí vou para a balada, vou assistir um filme que tem cena pornográfica, ou matança, cortando cabeça, vampiro, um tanto de coisa. O irmão citou isso, irmãos. Se os irmãos quiserem ouvir a mensagem, eu estou falando meio que na íntegra. Amém? Para que não seja de mim mesmo, para que seja o encargo que o Senhor passou lá, eu estou passando para os irmãos. É sério, irmãos, as coisas profanas. E nós precisamos nos alimentar do Senhor. Tá certo que o irmão deu essa paulada em nós lá. Mas ele veio com consolo, irmãos. É a palavra que vai nos tornar santos. A mensagem ontem foi riquíssima, irmãos. O candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, né? O altar para fazer a oferta, a bacia para nos lavarmos. Irmão, o Senhor já deu tudo para nós sermos mais santos, para que as coisas profanas não entrem em nós, não entrem na nossa casa. E eu, particularmente, eu toquei sério dessas coisas. Às vezes você faz algo, não arrepende, mas está tudo de boa, aí você fala, então beleza, né? Está tranquilo, não aconteceu nada comigo. Mas aí o irmão citou, irmão, numa eu vai estar lá parado numa blitz, e como que você vai ser abordado? O que você vai falar para o Senhor? E aí o Senhor me trouxe para a consciência, eu quero ter um filho um dia, irmão. Eu quero ter um filho, em nome de Jesus. Mas eu preciso fechar as brechas, é hoje, para que meu filho já nasça no ambiente santo, para que ele seja consagrado e tenha um viver santo, e que toda maldição que esteja até em mim nesse momento, eu preciso quebrá-la. Aí na mensagem 3 o irmão falou de oração com autoridade. Se há alguma maldição até esse momento agora, irmãos, vamos ir diante do Senhor e quebrar, para que essa porta feche e não passe para o seu filho, para a sua esposa, para o seu neto, que é o que eu quero fazer de hoje em diante, que eu tenho tentado fazer desde essa conferência. Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito sério que os irmãos, né, precisar disponibilizar, eu não sei se disponibilizou no grupo da igreja, o link, disponibilizou? Foi. Então, irmão, o Hermógenes também colocou no grupo da igreja, irmãos, ouça essas mensagens. Não é só porque é para jovem que nós adultos não possamos ouvir, não. Precisamos e podemos aplicar tudo no nosso viver. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Se o Senhor hoje virasse para nós, irmãos, e Ele falasse assim para nós, você tem apenas 15 anos de vida. O que você iria fazer nesses 15 anos? Poxa, agora eu tenho 15 anos, né, de vida, vou aproveitar ao máximo. Vou viajar, né? Vou aproveitar um pouco do dinheiro que eu tenho, vou me esbanjar agora. Né? O homem natural, ele faz isso, irmãos. Se Deus falasse para ele hoje, né, você tem apenas 15 anos. 2 Reis 20, ocorreu isso, irmãos, na Bíblia, né? Aí nós vamos tocar, prometo ser bem breve com os irmãos. 2 Reis 20, fala assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos falar juntos? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E agora, irmãos, o que nós vamos fazer? Na experiência de Ezequias, ele fala assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então Ezequias, irmãos, ele foi um rei que ele reinou de uma maneira íntegra, né? Ele foi reto diante do Senhor, até que chegou esse ponto do Senhor falar com ele que ele morreria, é certo que morrerás. Mas a oração de Ezequias, né, o seu choro, e ele mostrou também as suas obras, né? Isso tocou o coração de Deus. E Deus
mostrou, né, pelo profeta Isaías, antes mesmo de Isaías sair da cidade após essa terrível notícia, Deus falou com ele que era para ele voltar e falar com Ezequias, que ele seria curado e que ele teria mais 15 anos de vida. Poxa, muito bom, né? O Senhor deu mais 15 anos para Ezequias, mas ele já tinha dado para ele essa palavra, né? Põe em ordem a tua casa. Infelizmente, irmãos, não foi a experiência que Ezequias teve. Ele não pôs em ordem a tua casa. Após 3 anos, ele teve um filho. O nome do seu filho era Manassés. Sabendo que ele tinha só 15 anos, irmãos, já tinha passado 3, ele tinha só mais 12 anos. O que ele deveria de ter feito? Investido pesado no seu filho, né? Mostrando ele qual era o caminho do Senhor, como ele iria reinar, pois ele era o sucessor do seu pai. Ele queria reinar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Mas Ezequias, ele não investiu no seu filho. E nós vemos isso pela vida de Manassés. Ezequias, ele teve uma grande oportunidade, irmãos, de poder exaltar e glorificar o nome do Senhor. O povo, sabendo das obras, os feitos, né, e da cura de Ezequias, vieram o povo para saber, né, o que tinha ocorrido naquela terra. E aí Babilônia enviaram os embaixadores, né, até Ezequias, para ele poder ver, eles poderem ver o que Deus tinha feito na vida de Ezequias. Irmãos, esse foi o ponto que seria a consagração de Ezequias. Era nesse momento que ele deveria de mostrar os feitos do Senhor, né, a obra do Senhor, a cura que Deus fez na vida dele, né, o quanto ele era dependente de Deus, para que servisse de testemunho para glorificar o nome do Senhor. Mas não foi o que Ezequias fez, né? Vamos abrir, é importante nós ler esses versículos. Você pode segurar em Ezequias ainda, na 2 Reis 20, né? E vamos abrir 2 Crônicas 32, versículo 31. Senhor Jesus. 2 Crônicas 32, versículo 31. Para ganhar tempo já vou ler. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Irmãos, o Senhor, em determinado momento da nossa vida, Ele vai nos desamparar. Ele vai nos permitir passar por uma situação, por uma experiência, para Ele poder ver o que realmente está dentro do nosso coração. E na experiência de Ezequias, Deus desamparou-lo e ele ficou como um espectador, irmãos, para poder observar qual que seria agora a atitude de Ezequias, aquele que viveu reto diante do Senhor, que reinou de acordo com a vontade do Senhor. Deus estava esperando o quê? Que Ezequias glorificasse o seu nome, né? Mas não, a experiência de Ezequias, ele mostrou todo o seu poderio, né? Mostrou todo o seu reino, todas as suas riquezas, tudo que, entre aspas, né? Todo o reino que ele sustentou, né? Pela força, né? Pela sua capacidade. Aí volta lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias, versículo 15 primeiro, irmãos. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Poxa, irmãos, que palavra, né? Aqui Deus mostrou para Ezequias o resultado de ele ter se glorificado, né? E não glorificado o nome do Senhor. Tudo seria levado para a Babilônia, todos os tesouros, até os seus próprios filhos seriam levados como eunucos. Isaías, ele se entristeceu? Ezequias, ele se entristeceu? Versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Boa é a palavra do Senhor, irmãos. Todos os tesouros iriam ser levados, os seus filhos iriam ser levados para a Babilônia.
Foi o ventre que gerou, irmãos, o cativeiro. Mas boa é a palavra do Senhor, né? Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ou seja, desde que meus dias tudo ocorra bem, desde que haja paz nos meus dias, então não há problema. Ou seja, irmãos, Ezequias, ele não se preocupou com a sua geração, né? Ele não se preocupou com o seu filho, ele não se preocupou com Manassés, o destino do reino, né? Do povo de Israel. Porque ele simplesmente se preocupou com seus dias, irmãos. Havia 15 anos e ele estava vivendo os seus 15 anos. Ele não investiu no seu filho, ele não mostrou para ele os caminhos do Senhor. Na nossa experiência, irmãos, dentro do que o Tiago compartilhou, né, dentro do que o Senhor falou na conferência, o que nós estamos fazendo hoje, né? Quais portas nós temos aberto na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, para os nossos filhos? Será que as portas que nós estamos abrindo, irmãos, são as portas do inferno, né, para a nossa casa? Os simples atos, né, às vezes eu citou vários exemplos, irmãos, coisas às vezes que acho que não tem nada a ver, mas isso é uma porta que nós estamos abrindo. Na experiência de Ezequias, ele não chegou a ver o que veio por essa porta que ele abriu, porque ele morreu. Mas o seu filho, né, Manassés, ele começou a reinar com 12 anos. E qual foi o reinado de Manassés? Ezequias levantou o altar para exaltar, né, oferecer ofertas ao Senhor. Manassés, ele veio, derrubou o altar e ofereceu ofertas aos demônios. Manassés, irmãos, ele queimou seu próprio filho. Quão terrível é isso, né? Ele queimou seu filho para Amaleque, para demônios, oferecer sacrifício para demônios. Mas foi por quê? Será que é porque Manassés simplesmente nasceu uma pessoa ruim? Faltou o investimento do seu pai, faltou ele mostrar os caminhos retos do Senhor. Senhor Jesus. Jeremias 15, versículo 1. Jeremias 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Olha só, irmãos, quem foi Moisés, quem foi Samuel? Duas referências do Antigo Testamento. Mas diante dos atos do reinado de Manassés, mesmo que Moisés, mesmo que Samuel viesse diante do Senhor, ele ainda, irmãos, não se inclinaria mais para este povo, porque eles tomaram caminhos tortuosos, né? Caminhos que desagradaram o coração de Deus. Versículo 4, entregá-lo-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de quem? Filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. É uma palavra muito forte, irmãos, e o Senhor falou de uma maneira pesada conosco, né? E assim o Senhor também está querendo falar com os irmãos. Nós precisamos, irmãos, arrumar a nossa casa. A palavra do Senhor é que nós venhamos a nos preocupar com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, né? Qual o rumo que eles estão tomando, qual as portas que nós temos abertas para ele. Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, investir hoje, cuidar bem de nós mesmos, né? Cuidar bem da nossa casa, cuidar bem dos filhos. A vida da igreja é uma oportunidade que o Senhor está dando para nós, irmãos. Talvez agora nós estamos pensando um monte de coisas erradas que nós estamos fazendo, né? E agora, né? Quantas portas nós abrimos? Mas, irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos fechar, né, essas portas. No nome de Jesus, não vai ser abertas nenhuma porta do inferno para a nossa casa. O nosso casamento, nossos filhos, a nossa geração, irmãos. Talvez o que nós estamos fazendo hoje, nós não vamos ver, nossos filhos não vão colher os frutos negativos, mas talvez os nossos netos irão colher esses frutos, né? A quarta geração, ela pode vir a colher esses frutos. E o que nós precisamos fazer é fechar as brechas, irmãos. No nome de Jesus, tampar as brechas. Que nossa experiência, irmãos, como o Léo falou, a nossa história, ela não vem ser uma história, infelizmente, irmãos, como a história de Ezequias, né? Durante a sua vida foi muito bem, mas não deixou um legado que agradasse o Senhor.
mas que a nossa história, irmãos, ela seja registrada no capítulo 11 de Hebreus, né? Pela fé Abraão, pela fé Enoque, agora vamos falar pela fé o nosso nome? Pela fé Valmir, e ali vai estar registrado nossos feitos, irmãos, pela fé, né? Qual é o nosso feito hoje? Lembra agora, irmãos, o que você fez diante do Senhor, que pode ser registrado no livro de Hebreus capítulo 11. Se não há, irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje é um novo começo. E nós podemos registrar o nosso feito no livro de Hebreus capítulo 11. No nome de Jesus, por meio de nós cuidarmos da nossa casa, né? De não deixar o fogo apagar, de procurar a santificação, irmãos, pela qual ninguém verá a Deus. Amém? Não tem mais tempo, irmãos, mas como o Tiago falou, ouve a mensagem, né? Lá você vai ganhar ainda mais pontos riquíssimos. Esses foram poucos pontos, né? Mas que o Senhor possa continuar falando aos irmãos.